Salve galera, estamos iniciando mais um Sindicast e hoje com um convidado mais que especial, Murilo Valadares, ele que atualmente é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais e ele que já foi também secretário de obras no governo Pimentel. E hoje a gente vai sabatinar o nosso amigo. E para fazer isso, temos aqui do meu lado o Lucas Tonaco, que é dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários e também do Sindágua, e o nosso amigo Vagão. Vagão, vamos sabatinar o Murilo hoje, Vagão? Vamos lá. Murilo, mas antes de sabatinar você, a gente quer saber quem é o Murilo Valadares, de onde que ele veio, é engenheiro, trabalhou aonde, como foi a infância, enfim. Como que é a sua vida, Murilo? Olha, eu nasci em Felizlândia, no interior de Minas Gerais. Eu morei na roça até os 8 anos de idade, depois eu fui fazer o grupo. Estudei o ginasial, parte dele no seminário, ia virar padre. E depois eu estudei no colégio interno de Diamantina até o 2º ano científico. E no 3º ano científico eu vim para Belo Horizonte e passei no vestibular de engenharia em 1973 e formei em 79. Eu atrasei 2 anos na universidade. E em 80, no final do ano, em setembro, eu entrei na Coab. Então eu sou engenheiro da Coab. Na época do governador Francelino Pereira tinha muitas obras em Minas Gerais. A Coab fazia mais de 30 casas. Naquele muito estilo com Minha Casa Minha Vida. A Coab licitava os conjuntos habitacionais ou os empresários vendiam o conjunto. Ele tinha um terreno, fazia um projeto, a Coab e o BNH comprava e pagava os empresários. Então eu entrei na Coab em 80 e eu vou pular um pouquinho e em junho de 2024 eu saí da Coab no PDV agora do mês de junho, fazendo 43 anos e mais de 6 meses de casa. Mais do que a minha idade, viu, Murilo? E depois, em 93, eu fui para a Regional Centro-Sul, no governo Patrus, que foi uma experiência assim, muito boa, fiquei até 96. E aonde realmente eu consegui exercer assim, engenharia para valer foi na SLU, que eu agradeço até hoje. A SLU é um local espetacular, maravilhoso de você aprender. Eu ocupava a área de diretoria de operações, onde cuidava da limpeza urbana, cuidava do aterro sanitário, cuidava da manutenção. Tinha caminhões, Eduardo, e Vagão, e Lucas. A prefeitura tinha caminhões, tinha motorista licitado, motoristas concursados. Então a gente tinha uma oficina muito boa no aterro sanitário. A Kátia, que era presidente da CNU? A Kátia ficou de 92 a 93 a 96, eu entrei em 97, a convite do Sérgio Castro. Foi 2 anos de muito aprendizado, a gente conseguiu fazer monitoramento do aterro, nós conseguimos impermeabilizar o aterro não era impermeabilizado, era difícil fazer o licenciamento de aterro sanitário. Então foi um período assim, muito de aprendizado na SLU. Em 99 eu fui para a Sudecap, em fevereiro de 99 eu fui para a Sudecap e permaneci na Sudecap, ou Secretaria de Política Urbana, que era quase a mesma coisa. Secretaria de Política Urbana era um pouco mais ampla, era uma reforma que foi feita de fazer os secretários coordenando a área urbana, coordenando a área social, coordenando a área urbana. Eu fiquei lá até julho de 2012. Fiquei ou Sudecap ou Secretaria de Política Urbana. Aí eu saí, teve uma divergência com o Márcio Lacerda. As pessoas ligadas ao PT, todas elas saíram da prefeitura. Eu fui para a Coab. Em 2013 eu fiquei em Ribeirão das Neves, secretário de obras em Ribeirão das Neves. Também uma bela experiência, uma cidade onde que, além do saneamento que lá precisa, de vários locais que ainda não tem rede de esgoto, na época não tinha, é a cidade formada de vários bairros irregulares, onde que nenhuma rua era asfaltada. Então a grande demanda de Ribeirão das Neves era asfalto. E na época lá a gente conseguiu um recurso, dinheiro do fundo perdido, porque Neves não tinha condição, para fazer a ligação do Distrito Industrial à BR-040. Se você for para Sete Lagoas, você vê um viaduto inacabado, aquilo é dinheiro da Dilma Rousseff. Ela liberou a fundo perdido
para fazer aquela ligação ali que vai para o Distrito Industrial. Depois, em 2015, eu fui para a Secretaria de Obras, fiquei até 2018, e lá também a gente tem várias histórias para contar. Em 2019 eu fiquei na Coab, voltei à origem, fiquei o ano inteiro. Em novembro eu fui para o Sindicato de Engenheiros, era vice-presidente, e aí no mês de janeiro fui liberado para ficar à disposição do sindicato. E fiquei na primeira gestão até 22. Em 23 eles não quiseram me liberar, e eu fiquei 6 meses na Coab até julho, trabalhei de janeiro a julho na Coab, apesar que ela era home office, 2 dias por semana, e a gente ganhou na justiça, que o presidente do sindicato já tinha sido liberado. A segunda instância deu ganho de causa e eles recorreram para Brasília e perderam o prazo e eu ganhei a causa. E agora, em junho de 2024, eu pedi, tinha um PDV, eu achei que já era o momento, que eu tenho problemas de saúde, não tem nenhum problema falar aqui, né? Fazendo hemodiálise, eu não vejo nenhum problema nisso. Aí eu achei melhor desvincular o PDV. Por quê? Daqui 2 anos e pouco eu tenho que sair obrigatoriamente porque eu faço 75 anos. Então, com 75 anos, você é obrigado a sair, é compulsório. Então, eu entrei no PDV e aí, como nós, da Coab e a Copasa também, tem libertas que ajudam um pouco, dá para sobreviver. Murilo, eu tenho alguns assuntos aqui para debater com você, mas e você, como aceitou esse convite, você não espere que a gente vai pegar leve com você aqui hoje não, viu? Nós vamos pegar pesado. Tranquilo. Você que é presidente do SENGE, que assim como eu também, que sou presidente de um sindicato, o Sindava, a gente defende que a Copasa seja uma empresa pública. Nós somos contra a privatização da Copasa, da CEMIG, porque a gente sabe da importância que essas empresas têm para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Você, enquanto secretário de obras no governo Pimentel, você privatizou, deu a ideia de privatizar aquela BR-135, a mesma BR que eu vou para Salinas toda semana, Murilo. Pelo amor de Deus, explica como aquela BR foi privatizada. Olha, eu não tenho nenhum problema em falar sobre concessão. Porque a Copasa é uma concessão. Então, apesar de ser pública. Para resolver o problema das estradas de Minas Gerais, eu defendo que, na medida que for possível, eu vou inclusive entrar em mais detalhes. No caso da 135, era uma estrada que tem um movimento muito grande de veículos, muito grande. E ela era viável fazer as obras, porque como o Estado não tinha dinheiro para aporte, depois eu vou até explicar o que eu acho sobre concessão. Como era viável você fazer uma licitação e não ter aporte do Estado, nós optamos por fazer uma concessão. Foi feita audiência pública, foi feito chamamento antes de fazer a licitação e nós achávamos que era extremamente viável. Era extremamente viável. E o volume de veículo grande demais. O desenvolvimento que vai ter na região, a gente ia duplicar de Trevão até o Corinto, de Bocaiúva a Montes Claros. E entre Corinto e Bocaiúva, terceira faixas ou gatilho. Aonde que você viu licitação com gatilho? O gatilho tem os critérios técnicos, dependendo do número de veículos, da movimentação dos veículos, você é obrigado a duplicar determinados trechos. Então lá tem o gatilho. E a outra vantagem que a gente fez, contrário ao que o TCU exige, contrário ao que muita gente acha que deve ser feito nas licitações, nós invertemos a fase. A concessão pode. Primeiro a gente abre preço. Outorga. Nós queríamos fazer o quê? Fixar o preço. Por quê? Porque eu fixando o preço da tarifa, eu não consigo, eu tenho certeza que as obras que estão escritas, que estão determinadas, vão ser executadas. O que acontece com a 040? O cidadão deu 70% de desconto. E como é que você tem pessoas, eu pergunto, as pessoas obviamente já são inteligentes, mas por que permite
que uma licitação que dá 70% de desconto, que é impossível se o lucro é 10%, como é que o empresário, a concessionária da Invepar ia conseguir duplicar de Belo Horizonte até Brasília? Dando 70%. Óbvio que deu errado. Óbvio que deu errado. Isso é matemática. Mas o mundo jurídico, o mundo de Brasília, muitas vezes a matemática não serve para nada. Quem tem poder, às vezes resolve fazendo a tora, como se diz aqui na linguagem popular. Então a gente tem certeza que aquele pedágio da época era 7,60, vai duplicar. A gente tinha certeza. Tanto que a gente tinha certeza que duplicou. É uma das melhores estradas de Minas Gerais. Minas Gerais, MG, não tem nenhuma duplicada igual aquela. Tem a 0,50, que é um problema grave. Aquela está duplicada, passei nela para conhecer, gostei do pedágio, porque se 2018 era 7,60, nós preparamos o edital em 2017, obviamente hoje está 9,60 o pedágio. Então aquela estrada foi feita. E o que eu acho sobre concessão? Eu acho que nós estamos perdendo um tempo, Eduardo, você falou nisso, é o seguinte, a 381 mata todo mundo. Todo dia tem desastre. Não existe. Aí, é claro que a gente vai, se eu estivesse lá na época mais novo, eu não teria essa ideia. Por que não faz emergência nas obras? O Brasil tem preguiça de fazer as coisas. Deixa as pessoas morrerem. Vai fazer uma concessão na 381 que vai demorar a fazer as obras. A concessão demora. Porque se for dependendo do valor, dependendo do método que se faça da concessão, demora. Faz emergência, faz obra. O Juscelino fez Brasília em 4 anos. E nós temos 10 anos que estamos discutindo a 381 e ninguém resolve. É licitação para cá, licitação para cá. É uma pessoa dando palpite aqui, é outra dando palpite aqui. E para finalizar, Eduardo, para não prorrogar muito, eu acho assim, eu queria fazer 3 coisas quando eu estava na CETOP, combinado com o governador Fernando Pimentel. Eu queria fazer uma concessão, uma só. Tinha chance de fazer 3, mas os próprios deputados aliados nossos foram contra de fazer outras lá no sul de Minas. E eu queria também fazer uma licitação de manutenção das estradas, que é muito bacana, começou muito bem. A gente pagar, não por serviço executado, mas por não ter buraco e não ter mato. A gente pagar por quilômetro rodado, por KM. É uma maneira, nós começamos em 2018, atrasou muito a licitação, e aí o Zema não conseguiu continuar. Já as estradas estavam começando a ficar boas. Era possível fazer isso. E aquelas que tivessem muito movimento, fazer concessão. A concessão do Brasil, o grande problema é que você licita uma licitação e o empresário que vai ganhar, ele quer fazer as obras com o valor do pedágio. Então demora demais. Eu hoje defendo o seguinte, as obras, põe aporte, o governo faz as obras. Por quê? Aí nós vamos entrar. O Estado é muito bom para comprar. O Estado é muito bom para licitar, para comprar, para fazer obra. O Estado sabe fazer obra. Ele fez obras licitadas, fez ponte em Niterói, fez a Avenida, fez Amazonas, Transamazônica. Ele fez tudo. O Estado consegue fazer. A manutenção é muito complicado o Estado. Por quê? Porque nós temos uma legislação complexa. Então nós temos uma legislação que para você contratar pessoas para trabalhar em manutenção de estrada, eu preciso de licitar. A licitação é complexa. A mão de obra, você não fixa as pessoas. Então eu defendo que as obras o governo faça, o Estado faça as obras. E a manutenção do dia a dia, eu acho que pode ser feito pelo privado. O privado tem mais agilidade de contratar, de demitir, de comprar também material. O Estado vai comprar brita, tem que licitar, vai comprar asfalto, tem que licitar, vai comprar enxada, tem que licitar, vai comprar maca, tem que licitar. Então eu acho que o governo, aí nós amarramos o Estado, Eduardo. Eu acho que o Estado, do jeito que é a Constituição de 88, o Estado não consegue fazer obra. As estatais sim, as estatais conseguem, com muita dificuldade, tanto é que mudou a lei. Mudou a lei de licitação das estatais. Então a minha defesa é,
O Estado pode fazer as obras, duplica as obras, gasta o dinheiro e põe o privado para operar, que ele tem mais agilidade para isso. Essa é a minha defesa, que acho que no caso da 135 a reclamação é um pouco, acho que procede a reclamação, porque começou a cobrar pedágio antes de duplicar. Mas a gente tinha certeza que pelos valores da licitação que a empresa ia licitar. Eu liguei, mandei uma mensagem para um engenheiro do DR, segunda-feira. Falei domingo, andei na estrada, eu fiquei maravilhado, achei muito bonita a estrada, está muito bem sinalizada, está terminando ainda. E por que o Estado faz propaganda? Eu acho que o Estado tem medo de fazer propaganda, porque não foi ele que licitou. Eu acho que o Estado, no geral, ele tem um complexo grave, ele tem de não admitir nada. Eu acho que isso não sei nem se é política, porque no mundo qual o problema de um começar a obra e outro terminar? Mas o Estado, eu acho que tem uma questão complexa aí, que eu não vou entrar, porque eu não sou psicólogo nem médico, para saber o que acontece, por que as pessoas não podem admitir que o outro fez, pode admitir que o outro governo fez, e ele nem propaganda faz, a melhor estrada que tem de Minas, a duplicar é uma maravilha, e ninguém faz propaganda porque foi o Pimentel que ele citou. Que coisa feia. Murilo, essa concessão da BR-135, ela gera um recurso no caixa do governo do estado, correto? Ela gera, a outorga, eu não fui preso por isso, porque a gente arriscou de fazer a outorga de zero, começando por zero, e as empresas a que ganhou deu 2 bilhões de reais em 30 anos, obviamente. Então ela divide esse valor por 30 anos, então ela deve estar pagando para o Estado em torno de 70 e poucos milhões ano. E esse dinheiro foi em torno da estrada. Já está fazendo o contorno de Montes Claros, né? Está fazendo o contorno de Montes Claros. E não é para fazer obra. Esse dinheiro é para extra. O de fazer obra é o gatilho. O dia que tiver problema de tráfego de Corinto a Bocaiúva, a empresa é obrigada a duplicar. E a grande vantagem dessa licitação, porque ninguém preocupou, a gente fez audiência pública, acho que ninguém preocupou do mundo. Ninguém preocupou, falou isso não vai sair, e foi uma sorte, porque saiu e saiu bem feito, e o Estado ainda recebe dinheiro ainda. Ô Murilo, voltando um pouco atrás, você tem a fama de ser mal-humorado, né, Prigão? Ou não, né? Mal-humorado. Agitado. Eu não quero apanhar aqui hoje não, viu, Murilo? Agitado. Essa fama é porque você atrasou 3 anos no seu curso lá de engenharia. 2, né? 2, né? Exagera não. Não, você falou 3 anos, você Não, que falou, 71. não fui eu não. Aí tem o seguinte, nesse movimento estudantil, você apanhava muito lá da centelha. E esse mau humor seu é porque no movimento estudantil você apanhou muito, sempre era derrotado lá? Porque você falou comigo que você ganhou o DCE, mas o pessoal fala que toda a eleição que tinha lá no movimento estudantil, a AP levava uma surra da centelha. Então... Deixa eu te falar, Magão, eu acho que aí há uma má informação da história, porque infelizmente nós da AP, ninguém escreveu um livro, né? Mas assim, eu fui tesoureiro do DA em 75, fui tesoureiro em 75, 76, fui presidente do DA em 76, 77. Junto com a Cacilda? Não, a Cacilda entrou depois em 77, 78. Quando eu fui para... Aí nós disputamos o DCE, eu entrei para a AP, eu já era presidente do DA, nós entramos para a AP e disputamos o DCE de 77 a 78 e ganhamos por 100 votos, 4.100 a 4.000 da Centelha. Nós ganhamos essa eleição e nós tínhamos 4 DA, foi obviamente nós somos ajudados, os amigos que nós tínhamos da Refazendo, principalmente da Refazendo em São Paulo, que nós tínhamos uma relação muito forte com eles. Inicialmente começamos a ser ligado ao MR8, depois a AP e a MR8 se separou e a gente já estava no meio desse caminho, nós ficamos com a AP. Só uma pessoa do DCE, nós temos 10 do DCE, 9 ficaram com a AP e uma só ficou com a MR8, que era... Só uma pessoa ficou. Então a gente ganhou. A única perda,
de eleição foi de 78 a 79, que eu já estava formando e a gente estava com a crise muito grande. Nós já estava com a crise interna, todo mundo formando, todo mundo... porque aí a gente perdeu, sim. E não perdemos, foi feio, não. Aí eu fui quase obrigado pelo grupo, decidiu, Murilo, você que tem que ser o candidato a presidente. Eu fui candidato a presidente, tive 1.500 votos. Eu acho que hoje era muito voto, viu? Na época pode ser que acharam pouco, mas muito voto, 1.500 votos. Um DCE que estava todo mundo formando, todo mundo já saindo da faculdade, e o grupo político nosso não era muito grande. A gente não tinha, e vivemos do DCE, vários problemas, porque nós temos 4 DCE contra 15. Então não é muito fácil dirigir. Então, ao contrário, eu nunca perdi. Eu só perdi um e ganhei outro, DCE. Ganhamos a UEE, a primeira eleição do UEE nós ganhamos, meu grupo político ganhou, e ganhamos o mutirão, a chapa da UNE, que meu grupo político ganhou e participou dele, só que no meio da gestão da UNE, da primeira gestão da UNE, vários colegas nossos foram para o MR8 e saiu da P. Mas a gente ganhou, eu fui mais vitorioso nessa época. E só a questão eu sempre tive esse problema, você falar de ser brigão. Eu acho que eu nunca tive muito problema no movimento estudantil, não. Eu tive mais problema, talvez, foi a partir da Centro-Sul um pouco, né? Teve muitos problemas na Centro-Sul. Mas a gente enfrentava pouquinhas coisas, né? Camelô, que não tinha dificuldade nenhuma. Entrava 20, 30 na sua sala, chutava a porta. Era feirante que chutava a porta. Era coisinha assim, simplesinha, sabe? E aí é preciso de ter muito fôlego. Aí sim, quando eu fui para a SLU, a gente teve uma relação muito boa com todos os gerentes, não teve muito problema. Na Sudecap nós tivemos alguns problemas, sim. Porque eu queria que as coisas acontecessem. E aconteceram. Infelizmente, talvez o meu desgaste, os problemas que eu tive, um desgaste muito grande, mas as coisas aconteceram. Você pensar hoje, uma obra do aglomerado da Serra, 1.000 apartamentos, está construído lá na comunidade, não é fora, não, nós não tiramos ninguém da comunidade, fizemos lá. Tem quase 2.000, da minha época foi 1.400, 1.600 apartamentos na Vila São José, as pessoas não saíram da Vila São José, elas ficaram lá, só saiu quem quis. Aquilo que todo urbanista defende. A grande dificuldade de se resolver o problema de habitação é você tirar uma pessoa de um local e colocar noutra. Ela tem os amigos, tem parentes para cuidar dos filhos, tem escola. Aí você desloca ela daquele local e leva para longe. Aí não funciona. Então a gente fez a duplicação da Antônio Carlos, que a gente começou também. Mas você ter pegado o Arrudas e ter canalizado ele, os urbanistas é muito crítico. Toda vez que conversa e cita o nome do Murilo, o pessoal fala ele... Não, é porque porque na época eles apoiaram, né? Interessante, né? Depois é o seguinte, você tem o Rio, um canal aberto, de concreto. Eu apoiei sim, porque o objetivo nosso era o quê? Era ter um passeio mais largo, ter um espaço de lazer, porque lá não tinha lazer nenhum. Você tinha um rio de concreto, né, aberto, e a gente falou assim, qual o problema da gente fazer uma obra? Vamos fazer uma obra com mais humanidade. Os passeios largos, um canteiro central com vegetação, com paisagismo, e foi muito, eu acho que e resolveu o problema. Na época, só para te dar uma ideia, o projeto do Neuzão apoiou, só para dar ideia. Agora todo mundo torce. Por quê? Porque a cidade de Belo Horizonte foi construída na época. As pessoas não lembram disso, né? Porque assim, as pessoas hoje é muito fácil falar. Foi Murilo que fez esse negócio? Não, é porque assim, eu não participei dessa época. Maioria dos canais, eu não participei disso. A maioria das obras de canais abertos ou fechados, com exceção do OP, que teve vários, canais grandes, foram feitos no passado por um problema
grave que existia, mas ninguém lembra disso. A rua São Paulo tinha um rio, esgoto puro, doença pura. Eu realmente não sabia. Aí o que aconteceu? Na época, os engenheiros, eu não participei disso, acharam que a melhor solução era cobrir para evitar doenças. Hoje o mundo mudou. Então, assim, os ambientalistas, se tem algum falando mal, lembre-se, plano diretor de drenagem de Belo Horizonte foi feito na nossa gestão do Pimentel, onde que não tem mais canal fechado. Onde que não tem. Todo o plano diretor de Belo Horizonte estudou todas as bacias de Belo Horizonte. Não tem mais nenhum canal fechado. Proposta de canal aberto. E a gente fez algumas experiências, obviamente que E a população quer fechar, né? A população muitas vezes prefere um canal fechado, porque por esse motivo que eu falei, tem um rio correndo esgoto. Sim. Aí o que acontece? Nós fizemos Nossa Senhora da Piedade, que ninguém, aposto que nenhum de vocês conhece. Não. Eu não conheço. Pois é, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Piedade tem um rio lá, Onde que é? pequeno, lá no Nordeste, entre Norte e Nordeste, perto da via 240. Sim, sim. Nós fizemos esse rio para mostrar como é que é. Tem a nascente, foi preservado a nascente, foi plantado árvore. Tem o Parque 1º de Maio, que foi feito também lá, que está lá, dinheiro do Banco Interamericano, do BIRD. Nós fizemos, ao contrário do FUAD, que falou que tem 40 anos que não faz, a bacia de detenção do Córrego Bom Sucesso foi feita na gestão do Pimentel. A bacia de contenção do Engenho Nogueira, ali perto da 040, perto do anel rodoviário. 040 não, anel rodoviário. Foi na época do Pimentel que fez. A propósito, quem é FUAD? O prefeito de Belo Horizonte. Eu estou dentro daquela pesquisa do pessoal que não conhece, é um prefeito. Mas disse que 40. Então é o seguinte, então a questão hoje, agora é o seguinte, qual é agora você quer, Fagão, vou te colocar a minha divergência. Qual que eu tenho? As pessoas estão propondo voltar os rios ao leito natural. Sim. Isso é para o futuro. Você não tem a menor condição hoje de você fazer isso. A Prudente Moraes, seguindo o exemplo da prefeita lá de Paris, né? Você vai tirar 30 metros de um lado e do outro, desapropriar de fora a fora e manter o rio a céu aberto. Hoje, nós não temos a menor condição, na minha avaliação, não tem a menor condição. Quem falar isso, vai falar é bonito, vai falar é bonito, muita gente vai achar legal, mas isso não acontece, não vai acontecer. Eu acho que hoje a solução é outra coisa que o plano diretor de drenagem, todos os rios de Belo Horizonte têm inundação, tem plano de inundação, sabe quais os rios vão inundar, sabe, é só ir lá olhar. Está no site da prefeitura, mas os prefeitos não gostam, porque não foi eles que fizeram, eles não divulgam, não foi eles que fizeram, sabe, o rio tal, se chover 60, 70 milímetros vai inundar, todos eles, está escrito lá. Agora, me parece que a prefeitura está atualizando. Então, foi feito esse levantamento exatamente para evitar mortes e soluções de dinheiro. Quando vier dinheiro, aquela é prioritária. Tem mais gente morando em volta daquele rio, lá é obra prioritária. Aquela é obra prioritária. Porque senão você vai evitar. A Tereza Cristina ainda não resolveu. É um problema. A Tereza Cristina, logo que nós estamos aqui conversando, tinha 800 milhões para resolver no governo Dilma. O Márcio Lacerda discutiu muito. O pessoal gosta de discutir muito. Discutiram e não fez, não conseguiu arranjar uma solução. Por quê? Aí eu vou, porque eu sou só presidente do Sindicato de Engenheiro porque eu defendo a engenharia. Porque eu não deixo a engenharia resolver. A engenharia é muito fraca. A engenharia é muito fraca. Aliás, nós somos muito fracos no Brasil. Nós não temos pessoas da engenharia no governo federal para defender a engenharia, defender as coisas mais corretas do ponto de vista técnico. Nós não temos no governo do Estado e nós não temos no governo de Belo Horizonte muito pouco.
Então, a engenharia ficou fora do nível de poder de decidir. E as leis de licitação tiraram todo o poder da engenharia que tinha até 866. A engenharia tinha muito poder de determinar as licitações. Hoje não tem poder nenhum. Então, só para dizer que a gente fez essa questão de ambiental, o plano diretor de drenagem, o plano de inundações, eu acho fantástico, não tem jeito de fugir disso. Todo mundo que não tem que fazer. Agora, a dificuldade, viu, Eduardo Vagão? Nós começamos a botar placa, quase que apanhamos. Botar placa que inunda. Ninguém quer. Desvaloriza. Desvaloriza, mas inunda. Mas aí a imprensa vai lá, tira foto, não é? Desvaloriza de todo jeito. Eu acho que aí salvar a vida é mais importante do que isso. Eu acho interessante essa perspectiva sua, Murilo, porque quando você fala em urbanismo, não é um conceito estático, né? Assim como as ideias, na verdade, elas são dinâmicas, né? E o urbanismo é muito mais um contexto social do que técnico, né? Uma discussão dessa um dia desse, inclusive, o pessoal estava revendo o plano diretor de Brasília e fazendo críticas ao Lúcio Costa. Hoje, essas críticas, na verdade, fazem algum sentido, mas naquele contexto, não. Eu acho que a primeira coisa que você disse muito certo é essa, não descontextualizar as discussões, né? E que eu li um artigo seu, se não me engano, foi ano passado, sobre por engenharia mais participativa. Gostei desse artigo, que você perpassava para as eleições do CONFEA e do CREA, né? E aí eu queria te perguntar, porque esse artigo, na verdade, faz uma coisa interessante, né? A gente pensa que profissões igual a engenharia são profissões técnicas, mas não existe técnica separada da política. Todo mundo tem uma visão social, né? Todo mundo tem uma perspectiva social. E a engenharia, inclusive, nesse contexto político, é quem constrói, na verdade, as cidades onde moramos, o transporte em que locomovemos, etc. Nesse contexto de politização de uma profissão dita técnica como engenharia, o que você acha da participação dos engenheiros da Copasa nas discussões? Porque muitas vezes a gente tem visões diferentes, né? Somos de categorias diferentes nesse caso, né? E eu gostaria que o pessoal discutisse mais, porque a engenharia fornece ferramentas para essa crítica política ser feita, né? Olha, o grande problema do CREA e dos CONFEAs é o seguinte: o CREA ele é muito para autônomo e pouco para assalariado. O engenheiro da Copasa, ele paga o CREA para ele ser engenheiro, ele tem que estar atualizado. Mas toda a vida do CREA normalmente é em volta do engenheiro autônomo. Eu acho que o CREA precisa, o CONFEA Nacional precisa de rever isso. É preciso cuidar do assalariado. Porque se a gente dividir, fazer uma divisão de pão de padeiro, antigamente a gente falava isso, não pode, né? Porque hoje, né? Hoje não pode nem falar mais. Mas assim, 1/3 dos profissionais do engenheiro estão no poder público, 1/3 estão na privada e 1/3 são autônomos. Então, o volume de engenheiros que tem assalariados que não tem defesa. Então, não tem defesa. Então, nós, por exemplo, eu tenho um processo. O engenheiro da Urbel tem processo, o engenheiro da Sudecap tem processo, o Estado tem processo. Esse processo, normalmente, ele é originário de um engenheiro que trabalha no órgão de controle sem RT. Porque o Ministério Público não tem RT, o Tribunal de Contas do Estado não tem RT. Então, o engenheiro do Tribunal de Contas ou o engenheiro do Ministério Público faz um parecer, muitas vezes pode ser correto, outras vezes errado, outras vezes fora do contexto. E você não tem instrumento do Código de Ética, porque ele não tem RT. Porque se ele assinasse um RT, ia ser um outro debate que ia acontecer. Agora, é interessante que o Tribunal de Justiça tem RTs. Os engenheiros são obrigados a ter responsabilidade técnica. Então, a gente tem alguns órgãos que não tem. Acho que e outra coisa, eu acho que tem que voltar exatamente... Tem que ter não é possível, quando eu fico falando em CONFEA, não é possível uma licitação no Brasil, se o lucro é 10, o cara dá 30% de desconto. A lei é essa. E eu ser obrigado a homologar
Você é obrigado a contratar. Sim. Obviamente, mas o orçamento está errado. O orçamento hoje, você sabia que o orçamentista hoje, tantos processos que fizeram com os orçamentistas, estão acabando no Brasil. Ninguém mais quer fazer orçamento, tem um SINAP, tem o órgão, a Caixa Econômica, tem uma tabela, todo mundo no Brasil está usando a tabela, porque qualquer órgão, qualquer pessoa que faz um orçamento, ela é contestado por alguém do Tribunal de Contas, é contestado por alguém do Tribunal e por alguém da Corregedoria da Prefeitura. Os corregedores, tanto do Estado quanto da Prefeitura, se acham os sabedores de tudo, que eles entendem de tudo, que tem que ser perfeito, né? A engenharia, ela não é perfeita, ela é exata, mas não é perfeita. Ninguém acerta o preço de uma obra. Mas, olha, eu estudei, vou imaginar assim, hoje, os professores meus da escola de engenharia, todos têm que ser presos. Porque eles têm que ser presos. Hoje, se tiver o Ministério Público, tem que dar aula de novo. Eles falavam com a gente, 10% de uma obra, a mais ou a menos, é o correto. O seu orçamento de obra que você vai fazer, se você errar 10%, está dentro do orçamento. Pode fazer. É normal isso. Hoje, o que o órgão de controle que não entende nada, mas a gente tem que Sim. Eles têm poder. É zero. É zero. Aí o governador fala que tem que ser zero, aí o presidente fala que tem que ser zero, o deputado fala que tem que ser... Todo mundo fala que o erro é zero. Não existe erro zero. Eu acho interessante essa parte que você disse, quando a gente olha a evolução dos entendimentos dos tribunais de contas, né? Até porque você tem uma legislação, mas ela sempre acaba tendo algum juízo posterior, né? Seja da União, com o Tribunal de Contas da União, seja do Estado, Tribunal de Contas do Estado, que avançou muito na flexibilidade técnica. Você faz com que, na verdade, abaixe questões técnicas, aquele sarrafo técnico seja tão baixo, em que nas licitações de saneamento, por exemplo, a gente teve um caso de Patinga, uma cidade, né, 260 mil habitantes, em que uma empresa proponente para o edital falou que era aceitável você ter 100 mil pessoas para atender. Patos de Minas eram metade da cidade só que você atenderia, né? E de como, na verdade, flexibilizar os critérios técnicos e ter um rigor muito grande com esses critérios econômicos é fazer o contrário que o povo precisa. Até porque as obras são, diga-se de passagem, não são eternas, mas o longo prazo delas vai exigir com que tecnicamente, né, seja colocado. Então é uma questão muito interessante que você colocou mesmo. Isso aí, a engenharia ela não tem muito poder de decidir essas coisas, que eu acho que deveria. Deveria ter algum poder, mas nós não temos. Ô Murilo, vamos fazer uma pausinha, tomar um café e voltar em seguida? Vamos, hein? Aqui tem um cafezinho quentinho, um pão de queijo quente também. Eu quero, hein? Próximo bloco, nós vamos te sabatinar mais ainda. Pode. E vai discutir a questão do momento, né? Do momento. Regime de recuperação Isso. fiscal. Privatização e federalização. Isso. As três questões do momento. E dinheiro, que ele falou que não consegue, não gosta muito de entrar na questão de número, mas vai ter que entrar. Isso aí. Então até o próximo bloco. Vamos lá, pessoal, iniciando o nosso segundo bloco do nosso Sindicast de hoje. E estamos aqui sabatinando o Murilo Valadares, ele que é o presidente do SENGE. Murilo, você já explicou o que é a concessão de estrada e disse que é a favor, e ficou bem explicado para nós, até porque tem um amigo nosso, um companheiro que namorou a filha do Chico Buarque, Claro. que ele falou pra gente que era a favor da concessão das estradas, né? E líder de movimento estudantil também, né? E vai ficar muito feliz quando assistir essa podcast, viu? Mas eu sei que você é contra as privatizações, já explicou o que é concessão de estrada e sabe também o que é privatização. Murilo, nós estamos aí em discussão se a Copasa vai ser privatizada ou não, se a CEMIG vai ser ou não, porque a gente sabe que o governo Zema, ele prometeu privatizar as estatais com a proposta de campanha, falando que essas empresas são ineficientes e que servem para cabide de emprego. Todas as pessoas que vêm aqui, a gente debate esse assunto e a gente já chegou num consenso que cabide de emprego nunca existiu na companhia. Agora está existindo. O governo Zema mudou o BCCS da empresa para colocar gestor de recrutamento amplo para ser o superintendente de RH da empresa. Também colocou derrotado político para ser assessor da empresa, a exemplo lá do Charles Evangelista, que saiu recentemente para disputar a prefeitura de Juiz de Fora.
também colocou o presidente do Partido Novo. Então o Zema pode hoje bater no peito e falar: hoje a Copasa é uma empresa de cabide de emprego, coisa que nunca foi. Esse é o primeiro ponto. O segundo foi que ele disse que a Copasa e a CEMIG tinham que ser privatizadas para acabar com o monopólio das empresas. A gente sabe que essas empresas têm um monopólio natural, assim como as estradas também, né? Você não vai escolher em qual praça de pedágio passar para ir para Montes Claros, é obrigado a passar naquela. Da mesma forma também é o saneamento. O cliente não vai escolher em qual rede de água ligar. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que ele disse que essas empresas são ineficientes. Só em 2020, a Copasa distribuiu mais de 1 bilhão em dividendos, enquanto o lucro foi 816 milhões. Enfim, a Copasa não é ineficiente, essa questão do monopólio é natural e cabide de emprego está se tornando agora. Mas ele quer privatizar a companhia. Por outro lado, nós temos aí, antes de ir para o outro lado, ele quer privatizar essa companhia com esse discurso, mas também ele inventou um outro discurso falando que tem que privatizar para pagar a dívida com a União. Partindo desse assunto, nós temos aqui uma posição, né, com relação à proposta do Pacheco. O Pacheco fez uma proposta de federalização, né, para atender essa questão da dívida do Estado, e nós temos aqui um pensamento de que é muito melhor deixar a Copasa e a CEMIG do jeito que está, nas mãos do Estado aqui de Minas Gerais. Mas se a discussão for privatização, a federalização é uma alternativa para fugir da privatização. O que o Senge pensa com relação a isso e o que o Murilo Valadares pensa? Olha, vou começar do início. Sobre a questão de cabide de emprego, você tem razão, porque no governo que eu participei aqui, eu era do Conselho de Administração da Copasa, cada diretor tinha no máximo 2 assessores, né? E nunca foi cabide de emprego. Essa questão de cabide de emprego, o pessoal neoliberal, os empresários, tem tanta coisa para eles fazerem no Brasil, tem tantas obras, tem tantas coisas para eles construírem, tanta indústria que o Brasil não precisa, que o Brasil importa, que eles podiam fazer, eles querem comprar aquilo que já está pronto porque é barato e dá lucro. Eu acho que esse é o grande problema. E o Zema quer fazer isso. Ele quer privatizar, não é porque não dá lucro, não. Ele sabe que dá lucro, porque não é possível que ele não tenha inteligência. Sabe que dá lucro. O que eles querem é, mesmo dando lucro, eu quero que o privado tome conta. Agora, a diferença entre estrada e saneamento é que saneamento é vida, gente. Nós estamos cuidando de água, qualidade de água. Olha o cuidado que a Copasa tem para distribuir água. Olha a quantidade de pessoas que trabalham aqui fazendo análise de água, laboratório, cuidando da qualidade da água. É quem que vai fazer isso no privado? Quem que vai fiscalizar? A agência? A agência não consegue fiscalizar. Não consegue fiscalizar. E outra coisa também é que a gente tem que completar, Eduardo. Fizeram a lei do saneamento para privatizar, né? Na época do governo Temer ainda. No Bolsonaro. Iniciou no governo Temer e Bolsonaro. Agora, só uma pergunta. Isso me revolta um pouco. Ah, mas você é nervoso. Tudo bem, então eu tenho que aceitar que um Congresso Nacional vote uma lei, fala que 2032 o saneamento está resolvido no Brasil. Mas ninguém falou onde está o dinheiro, quem vai fazer, quantos metros de esgoto precisa ser feito, quantos quilômetros, quantas estações de tratamento de esgoto, quantas estações de tratamento de água, aonde está, qual o cronograma. Eu sou engenheiro. Eu não sou psicólogo, eu não sou da área de humanas, elogiando eles têm outro. Olha, o valor é o concreto. Como é que as pessoas falam que 2032, qualquer ano, já falaram também, aí vamos culpar, já escreveram também que os lixões do Brasil iam acabar. Aonde que está o dinheiro? Quem que está cuidando do investimento? Quem está fazendo isso? Ninguém está fazendo. Ao Léo, aprova uma lei e deixa. Eu sei que ela não vai acontecer. Por que aprovam? Por que os deputados aprovam essas leis dessa forma? Por que não questionam a maneira? Quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar? A Copasa vai cuidar de tanto? Quantos municípios tem em Minas Gerais que não tem Copasa? Por que os privados não vão para lá? Por que os privados não vão para lá? Não vão fazer concessão para lá? Então eu acho que a questão eletricidade, gente, ela é tão importante. Voltando à questão da CEMIG. A água é vida.
Vamos falar de eletricidade. Nos Estados Unidos, quem é que cuida da energia lá? Exército O mesmo. exército americano. Porque é questão fundamental, é questão estratégia para o país. E o Brasil já privatizou a Eletrobras de uma maneira muito esquisita, para não falar que, né? Muito esquisita. Então, assim, é questão estratégia do Brasil, CEMIG e Copasa. Agora, voltando ao assunto da federalização, eu defendo a federalização por um simples motivo. O Zema aprova o que ele quer na Assembleia. Infelizmente. Se não tiver uma maneira da gente segurar isso com a federalização, que o projeto do Pacheco coloca que o Estado tem que aderir, ou se o Estado não quiser, não vai, o Zema, o ano que vem, ele tem 2 anos ainda e meio de mandato, o ano que vem ele privatiza. Porque a Assembleia passa tudo aquilo que ele quer, tem maioria. Então, esse é o grande problema. Nós não temos força suficiente para enfrentar. Nós não conseguimos mobilizar 100 mil pessoas contra a privatização dos Copasa e CEMIG. Por quê? A CEMIG tem muitos problemas no interior de atender, principalmente o rural. Principalmente o rural. Tadinho, o cara lá, mora lá, ó, no povoado lá do Vale de Jequitinhonha, em Caçaratiba, lá de Turmalina. Você sabe que eu sou daquela região, né? Pois é, quando ele lá em Caçaratiba, lá em Minas Novas, ele pode. Lá em Caçaratiba é Turmalina. Quando cabe energia lá, demora quanto tempo? Belo Horizonte atende bem, mas São Paulo privatizou e está atendendo mal. Goiás privatizou e está atendendo mal. Então, acho que é fundamental manter o controle do Estado, que já tem investimento privado, gente, é Copasa. Já tem 49% de privado. A CEMIG já tem também. Então, por isso que eu defendo. Acho que energia é estratégico, água é estratégico. E também, eu vou falar com você, se tivesse dinheiro, o que acontece? Como eu era secretário de Estado e tinha que não deixar buraco nas escadas, cuidado, não tem dinheiro. Aí vamos lá discutir agora. A CEMIG consegue sobreviver, a Copasa consegue sobreviver. A Constituição de 88 colocou dinheiro para a saúde e para a educação. Perfeito? Tem que colocar. Tem para a estrada? Tem para a infraestrutura? Não. Não está vinculado. Antes tinha as estradas brasileiras, as que foram construídas, várias delas foram com dinheiro que tinha do Fundo de Transporte, era obrigatório. Tinha dinheiro orçamentário. Hoje não tem orçamentário, então sem recurso você tem que arranjar uma maneira. Não pode prejudicar muito também a população, eu acho que tem que cuidar muito do pedágio, mas você não tem recurso garantido, a saúde e a educação tem. Então você não tem recurso garantido para a infraestrutura, você não tem recurso garantido para a habitação, você faz PAC para garantir recurso, mas é PAC. Não está na Constituição, você tem que liberar 10,5% para estrada ou 10,5% para estrada, para infraestrutura. Então esse é o grande problema, que o recurso não deu para tudo. Então por isso que eu defendo, eu acho que a concessão de estrada, não é toda estrada que eu defendo não, eu acho que se não tiver viabilidade de pedágio e as obras, o Estado tem que fazer. Eu acho que o Estado tem que fazer as obras e deixar o privado na manutenção, na operação. Murilo, voltando para Copasa, Copanó e CEMIG, federalizou. Como é que a gente vai mexer e lidar com a fome do Centrão? Olha, mas isso aí é uma questão que a gente... Mas, na verdade, vamos fazer uma discussão aqui. O Lula ganhou a eleição e teve que fazer o acordo do Congresso com o Centrão. Essa é a realidade. Aí nós vamos falar o seguinte, é muito ruim. O Bolsonaro seria um desastre. Se fosse o Bolsonaro, não sei se nós estaríamos aqui. Não sei se o Eduardo era presidente do Sindago ainda. Se o Bolsonaro ganha essa eleição, dá um golpe aí, ganha essa eleição. Então, acho que o Lula garantiu a democracia e nós temos que bater palma para isso. Garantir a democracia, nós temos que bater palma. Agora, vai ter... Aí vão imaginar que federalizou. Nós vamos ter que disputar, mãe. Nós vamos ter que disputar. Eu acho que os partidos políticos têm que disputar. Copasa e CEMIG. Tem que disputar. Tem que fazer uma composição, porque zero não dá.
Porque hoje, o Vagão, nós estamos perto de zero, né? O ministério nosso hoje, nós temos um só de Minas, né, de Minas Energia. Então, nós temos os outros, alguns secretários, mas Minas ficou muito prejudicado no governo Lula. Eu não gosto disso. Acho que o Lula tinha que reforçar Minas. Minas é muito importante. Minas é o segundo colégio eleitoral. Eu acho que a gente precisava de ter uma conversa para que o governo federal cuidasse mais de Minas Gerais. E aí, quem sabe, com a Copasa e CEMIG não é hora de eu cuidar, né? Murilo, posso contar uma coisa? Eu falo com o pessoal, e o Jário esteve aqui esses dias, Jário e o Emerson também, do Sindieleto. Eu acho o Lula um cara sortudo pra caramba, sabe por quê? Porque a Copasa é a melhor empresa de saneamento que tem no país, disparado. Melhor do que a Sabesp, que foi privatizada agora, e a Copasa já concorreu com a Sabesp para Sanepar, já ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar por diversas vezes. Se a gente comparar Minas Gerais com São Paulo e com o Paraná, você vai ver que a Copasa tem que desdobrar muito para ficar em terceiro e em segundo e em primeiro lugar. Porque nós temos a região do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, do Vale do Mucuri, aquela região que ninguém quer ir para lá e a gente sabe muito bem por quê. Por que Lula é muito sortudo? Existe um déficit em saneamento a nível nacional, onde mostra que tem que ter muitos investimentos para levar água e esgoto tratado para essas cidades, né? E a maioria delas cidades pequenas. Então, dos 5.563 municípios que tem no nosso país, tem a grande esmagadora dos municípios precisa de ter um saneamento público. Né? Por que público? Porque o privado não vai estar lá, é claro. Lula é sortudo demais, porque se a Copasa e a CEMIG forem federalizadas, e eles quiserem fazer políticas públicas com a Copasa federal, ele vai poder fazer concurso público, oferecer serviço de qualidade, ou seja, saindo de 10 mil trabalhadores para 20, 30, 40, 50, 100 mil trabalhadores, e colocar o melhor saneamento que tem no Brasil nas cidades onde o privado não quer ir. Mas para isso, aí eu concordo com você, tem que ter disputa. Porque, né, Magão, se a Copasa for federalizada, eu tenho certeza que o Centrão talvez vai dificultar esse processo. Na hora que enxergar a importância da Copasa estando na União. Eduardo, eu concordo com você. Acho que se federalizar e o governo federal quisesse, você já tem um anteprojeto aqui, um desenho de resolver o problema de água do norte de Minas. Está fácil de resolver com investimento e você coloca água em todas as cidades onde tem carência de recursos hídricos. A Copasa já tem esses estudos prontos. A Copasa é uma empresa que distribui. Você já viu alguém reclamar de qualidade da água da Copasa? Eu nunca vi. Reclama de buraco. Reclama de buraco. Isso. Mas de qualidade da água, nunca vi. Reclama um pouco de tratamento de esgoto, que às vezes, com uma falha técnica, dá mau cheiro daquela região. Mas de água, eu nunca vi uma reclamação, não sei se existe. É uma melhor empresa para tratamento de água do Brasil. Também é a Copasa. Então, acho que isso aí você falou muito. Se o governo federal quiser, ele faz coisa muito boa em Minas Gerais. Mas muito boa. Agora, nos Estados Unidos não é só energia, não, Murilo. Também tem um setor lá que é o USA Naval Corps, o Engineer Corps, que cuida dos projetos grandes de saneamento também. Corpo de Engenheiros Navais dos Estados Unidos tem um setor que cuida desses projetos lá também de saneamento, né, que eles levam muito a sério isso, né? Com relação a essa questão que você disse da alocação na Constituição, é o problema que a gente vê dos PACs. Os PACs são um excedente de programas que, na verdade, não são... Tento copiar muito o modelo neodesenvolvimentista chinês, né? Que, na verdade, é o quê? No curto prazo, com muito dinheiro, fazer muita obra. Mas, como você disse, não tem continuidade dessas obras. Os chineses lá têm os planos quinquenais, né? Que eles fazem planos para 50 anos. Aqui, infelizmente, de PAC em PAC, você fica de 2 em 2. Você tem que conciliar governo federal com governo estadual, com eleições municipais. Então, é o curto prazismo brasileiro, né? Agora, na Constituição, você vai ter lá os 197, 198, que vão alocar isso aí para a saúde, como um gasto discricionário, mas que mesmo assim não chega lá na ponta. Porque você tem judicializações, você tem todo um processo de diluição desse orçamento. No saneamento, essa discussão da tragédia, que foi essa lei que você citou aí, ela é tão grande que um tempo desse atrás, um podcast aqui, eu tinha dito que já havia rumores de que 14026 não apetecia mais os privatistas. E aquela lei foi feita para formar um oligopólio de saneamento no Brasil.
que é igual a BTG, Equatorial, né? E o grupo e o BRK, com a Egea, né? Então, o que acaba acontecendo com isso? Se você for ver os artigo 23, inciso 4º da lei do marco de saneamento, ela pede eficiência nesses indicadores. Você tem que acompanhar com os indicadores. Já veio o pessoal das privatizações, dos neoliberais, das defesas intransigentes em privatizações, defendendo que só em 2070, no ritmo que está, para universalizar. Até porque aqueles orçamentos foram feitos com tubo de aço russo, 700 bilhões para universalização. É bem menor que aquilo, né? E aí, partindo dessa perspectiva de federalização, eu, com a pergunta do Eduardo também, com o do Vagão, eu penso um pouco diferente. Porque a questão política da federalização é a mais interessante de todas. Onde tem no Nordeste, por exemplo, uma institucionalização da política, em que ela funciona muito bem, uma estabilidade, lá em Alagoas, por exemplo, onde você tem extrema-direita, esquerda junto ali, e o centrão, o extremo centro equalizando isso aí, é o caso da Codevasf e é o caso da Sudene, que são instituições colocadas, na verdade, para que você possa conciliar capital político e capital econômico. Então o centrão serve como estabilidade nesse caso. E não é a primeira vez que a gente vê essa discussão em torno de estatais no Brasil, né? Se a gente for ver, por exemplo, fora daquela discussão viciada de lavajatismo, a Petrobras é um bom exemplo de como dá para fazer conciliação de estabilidade política com desenvolvimento econômico. E eu penso também para a Copasa nesses termos, né? Copasa teria que sair do Estado no modelo Sudene Codevasf. Não estou defendendo que Codevasf é o melhor dos modelos possíveis, mas aquilo ali, pelo menos, você vai fazer com que as regiões mais carentes de saneamento, Norte e Nordeste, que são de fato as regiões onde precisa de universalização, sejam priorizadas. E aí você consegue fazer isso no modelo misto. Igual você falou, você já tem uma alavancagem ali de 49%. Entendeu? Então, assim, você vai abrir o quê? Pode fazer uma parceria, parceria. Faz parceria. É isso. E ele vai ser remunerado na frente. Isso. E você tem um controle sabendo o que está acontecendo em Minas. Quem que vai controlar vários privados? Tem que ter uma agência, essa agência acho que não consegue. Saber o que foi feito nesse ano para terminar em 70? O que foi feito em 2 anos para cá? Dá para terminar em 70 ou é 2100? A gente não sabe. Então, assim, tinha que ter esse levantamento. Porque você faz alguns levantamentos, por exemplo, de habitação, você faz um levantamento. Existe em Minas Gerais, Belo Horizonte, 30 mil casas, 20 mil casas de déficit habitacional. Você consegue mensurar isso. Eu acho que o saneamento também, se quiser, você sabe mensurar. Você conhece a cidade, o Ministério da Cidade já tem as informações da cidade que passam. Né? Isso. Agora eu vou provocar um pouquinho vocês aqui também, porque vocês me provocaram muito. Vou falar assim, agora. Movimento sindical. Nós não conseguimos, no governo Lula, viu, Vagão, também, eu acho que por causa do Centrão, nós não conseguimos fazer uma reforma sindical. Acho que se não discutir o financiamento dos sindicatos, vários sindicatos já estão fechando as portas e mais outros vão fechar as portas. Não adianta ficar discutindo, a não ser aqueles sindicatos, tipo igual o Sindago, o Sindelétrico, que tem umas empresas grandes, Petrobras, entendeu? Metalúrgicos das grandes empresas, aquelas que descontam em folha. Agora, os outros sindicatos de pequenas empresas ou de profissional liberal não vão sobreviver, porque o financiamento, existe uma grande diferença de anuidade. O associado paga anuidade. Ele não é obrigatório pagar anuidade, não. O Conselho Federal de Engenharia, o CREA, é obrigado. Né? Os sindicatos tem, para sobreviver, se não fizer acordo salarial, não disputar, ele não vai conseguir sobreviver. Porque a anuidade é uma questão voluntária, a pessoa pode pagar ou não. Não existe punição para não pagar a anuidade. Nós queremos representar mais pessoas, nós queremos representar não só os filiados, queremos representar mais gente. Então eu acho que nós temos um grande desafio, que é discutir e ver como viabiliza o financiamento dos sindicatos. 1º de maio,
pouca gente em São Paulo, é o recado que foi dado. Os sindicatos não têm recursos para mobilizar e levar gente. Não tem carro de som para chamar o pessoal. Não tem imprensa para divulgar. E a gente tem que dar graças a Deus de existir sindicato igual o Sindágua, que tem uma estrutura, manter essa estrutura, manter o Sindialétrico, que tem uma estrutura também, e outros sindicatos, para a gente defender a classe trabalhadora. Senão nós estamos perdidos. O movimento mudou, trabalhador mudou, hoje em dia é outro mundo. Mas é fundamental que os sindicatos também enxerguem o futuro também. Mas sem sindicato nós estamos perdidos, viu? Sem sindicato nós não temos alternativa de discutir. Deixar a negociação de pessoa com a empresa não vai dar certo. Murilo, no começo do governo montaram uma comissão entre as centrais, com o Marinho. Aí falaram que chegaram num grande acordo e ninguém nunca mais ouviu esse debate. Esse debate realmente está escondido aí. Mas aqui... Aí teve uma dificuldade com o Centrão começou e tal, aí eles não apresentaram isso. Não, mas o Vagão, foi bom você falar aqui nesse sindicato, é bom que a gente pode falar tudo aqui, não pode? Pode. Tudo. Eles negociaram lá, não contaram pra gente. Eu acho que foi uma negociação por cima. Fica fraco, porque não chamou a base. Sim. Não chamou o sindicato, olha, nossa proposta é essa, para viabilizar. Ficou baseado nas centrais, fizeram um acordo nas centrais e não colocaram na base. Então, por isso que não prosperou, porque não tem base. Se não tiver base, só de cima, tem que ter muito acordo para aprovar. Aí é muito acordo, viu? Eu acho que tocou num assunto aí, Murilo, que é um assunto, de fato, polêmico, mas é um assunto essencial e importante para a classe trabalhadora. A classe, no modo geral, né? Engenheiro é trabalhador, né? Tem trabalhador que pensa que o engenheiro já é patrão, né? O engenheiro é um trabalhador que estudou, está numa condição hierárquica acima porque estudou, né? Então, assim, nós tivemos aí vários retrocessos pós-golpe de 2016. Um deles foi a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista trouxe também algumas novidades para a gente, da importância do movimento sindical. Com o fim do imposto sindical, também vem junto a necessidade dos sindicatos para representar o trabalhador. Porque sem sindicato, o trabalhador não tem nada, né? E aí tem trabalhador que, infelizmente, ainda acha que ticket caiu do céu, né? Que auxílio educação caiu do céu, que auxílio creche caiu do céu, que retorno de férias caiu do céu. Tem gente que acha isso ainda. Então, esse debate que a gente está fazendo aqui, eu vou te provocar também, eu acho que é muito bom, porque vários trabalhadores vão assistir esse podcast. Trabalhador da Copasa, da CEMIG, trabalhador de modo geral, de empresas privadas também, né? Porque não importa qual é o seu sindicato, você tem que estar afiliado, porque sem a estrutura do sindicato você não vai ter quem te defende contra o seu patrão. Porque não, essa balança, ela não é equilibrada, infelizmente. Ainda mais quando o patrão está lá e começa a enxergar o trabalhador e pergunta se ele é sindicalizado ou não, e aí vem e começa a fazer pressão sobre ele para ele não filiar. Nós temos, né, aqui várias empresas que a gente negocia, não é só Copasa, né, você tem muito mais, né, não é só Copasa, e os trabalhadores das empresas privadas, eles têm medo de filiar os sindicatos. Por que eles têm medo? Porque eles são demitidos. Lá nós temos uma situação de uma empresa, não vou lembrar o nome dela aqui, não vou citar porque senão posso estar cometendo um erro, onde numa assembleia o trabalhador, ele levantou a mão contra uma modalidade da PL que estava sendo proposta lá. No outro dia, Vagão, ele foi demitido, né? Demitido. Daí a importância também dos concursos públicos para que os trabalhadores tenham também estabilidade. Exatamente. E para que ele possa fazer o que ele bem quiser, desde que seja certo. E não tenha medo da opressão do patrão, né? Da perseguição do patrão. Então, assim, esse trabalhador, ele precisa ser representado. E quem vai fazer essa representação, de fato, é o sindicato. Então, a gente tem que arrumar uma forma, assim, não de voltar ao imposto sindical, mas de arrumar uma forma do financiamento sindical. E aí, finalizando, Murilo, o Lula, nesse sentido, está errando muito, porque ele tem que chamar assim os movimentos sindicais, sindicato tem que fazer sindicalismo, tem que cobrar, independente de quem está lá no governo federal, nós temos que cobrar, mas o Lula tem que receber a gente também. E não está cobrando, não está buscando em Brasília, né, Vagão? Está através das federações, das centrais, dos movimentos sindicais também, buscando em Brasília uma forma da gente tentar
inserir uma forma de financiamento do movimento sindical, que não é um problema do Sindágua hoje, né? Do Sindágua, do Sindeletro e de alguns sindicatos que tem uma concentração grande de trabalhadores e consegue financiar essa estrutura que a gente tem. Porque a anuidade, Eduardo, ela é voluntária, né? Então ela não é obrigatória. Agora, eu acho que a outra coisa importante que o trabalhador às vezes precisa da gente estar informando sempre, que a reforma, ela deixou uma coisa que na minha avaliação não é ruim. O acordado vale mais que o legislado. Então as pessoas têm que entender que aquele acordo protege ele. Se as empresas não seguirem aquele acordo, ele tem direito adquirido de entrar na justiça. É uma proteção para ele. Sim. Ele tem uma proteção participando do acordo. E as empresas também, para as empresas também não é ruim, porque elas têm uma proteção que elas fazem um acordo. Né? Você faz um acordo, por exemplo, o engenheiro da Copasa ou do Sindago, ou o funcionário que assinou um PDV, não pode entrar na justiça mais. O da CEMIG pode. A CEMIG não aceita sindicato fazer um acordo. Então o da CEMIG pode. Então o que a CEMIG está criando lá? Está criando demanda trabalhista para o futuro presidente, futuro governador vai pagar a conta. Então a importância do acordo é que ele tenha, além de garantir o que você falou, ele garante a estabilidade dele. Aquele acordo, se a empresa não seguir, tem jeito de você ganhar na justiça. É uma proteção do trabalhador. E aí sim, eu acho que a gente tem que inventar uma saída, que está difícil de a gente encontrar uma saída para financiamento do sindicato, porque a gente faz a assembleia e coloca o valor da contribuição assistencial que o STF aceitou, colocar no acordo. Só que o cidadão, o trabalhador tem direito de recusar, entendeu? Então ele recusa, ok, ele vai recusar, mas o salário dele vai aumentar, o vale-refeição dele vai continuar, porque você não pode fazer um acordo só para assalariado, só para afiliado. Então eu acho que a gente tem, viu, Eduardo, que arranjar uma saída. E eu acho que as centrais também não têm que consultar a base. Se não consultar a base, negociar por cima, não vai dar certo, não vai funcionar. Correto. Tudo que vem por cima não funciona, gente. A questão é interessante, né? Porque você olha, por exemplo, a reforma trabalhista, óbvio que teve interferência nesse processo de dessindicalizações e de enfraquecimento do sindicato, mas não só isso, né? Há 12 anos atrás, você tinha um nível de sindicalização no Brasil que ele era entre torno de 16%. Se a gente for pegar a PNAD de 2012, por exemplo. Só que na última PNAD, chegou no número de 8,4%. Se a gente seguir essa tendência, até 2032, a gente vai ter em torno de 4% só de sindicalizações. Hoje a gente tem 8,4%, a gente vai passar a ter 4%. E o que tem sustentado os sindicatos, de alguma forma, o movimento sindical no Brasil, é o funcionarismo público. Sim. Porque o funcionário público, ele acaba tendo, de alguma forma, uma certa reserva de estabilidade. Estabilidade relativa, igual a gente está vendo agora com a 1022, mas ainda é uma estabilidade. Em contrapartida, você tem pesquisas onde quão maior é o nível de sindicalização de um determinado país, maior são os níveis de salário, de qualificação e de estabilidade. Você cita, por exemplo, na Suécia, o nível de sindicalização lá é em torno de 70%, 69%, 70%, né? Nós temos atualmente um nível de sindicalização menor que nos Estados Unidos, o berço do capitalismo moderno, digamos assim, né? E o movimento mais interessante das eleições americanas agora é que o Trump teve que ceder ao discurso sindical. Sim. O Biden foi lá. O primeiro grupo que ele fez discurso, assim que ele tomou posse, foi para sindicalistas. Porque é através dos sindicatos que o próprio movimento do capital é reforçado. Então, ou seja, até para explorar as pessoas, nesse capitalismo neoliberal brutal em que a gente está, você precisa de conceder direitos a elas. Né? Eu acho que também outra questão que eu acho que está... Essa demora, normalmente, é porque as centrais, elas querem que nós mudar o movimento sindical, criar uma coisa maravilhosa. Podemos criar maravilhosa um pouquinho para frente. Vamos sobreviver agora. Se a gente sobreviver, nós podemos discutir o movimento sindical.
No caso nosso, por exemplo, eu acho hoje a gente representar só filiado é ruim. Eu acho que a gente tem que representar em toda a categoria, filiado e não filiado. Mas para isso eu preciso de ter gás. Sim. Porque se eu não tiver estrutura, eu não consigo fazer essa representação de todo mundo. Já faz através do acordo. Acordo salarial a gente já faz. Pega todo mundo. Mas a gente pode ter outros benefícios para todas as categorias, desde que a gente sobrevive. Sim. Eu queria, Eduardo, olha, eu não falei no início, deixei ele falar no final. Eu fiquei muito feliz de ser convidado. Agradecer você, Eduardo, agradecer o Vagão, agradecer o Lucas, né? Lucas. Agradecer a vocês pelo debate, o cidadão Igor. O Igor, que futuro não. Dizer assim, ó, muito feliz de estar aqui, agradeço muito por poder conversar aqui, porque não foi só sobre Sindago, não foi só sobre. Foi sobre vida também, que é muito bom a gente contar as coisas que a gente faz na vida. Tá? Ô, Murilo, Estou muito feliz. Só uma questão. Você torce para qual time? Olha, eu vou ter que explicar. Eu nasci no interior, então no interior a gente torcia para Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E hoje? Eu torço para o Vasco até hoje, em Minas Gerais eu torço para o Cruzeiro. Isso. É porque é o seguinte, o Emerson veio aqui, eu concordei 100% com ele. Aí no final ele tinha uma divergência. E aí colocou que era atleticano. Dá para explicar, para não ter 100%. O Murilo teve uma divergência aqui com ele. Porque ele colocou aqui que ele derrotou a Centelha e não é bem essa história. Mas no final ele é cruzeirense para mostrar que só tem uma divergência aqui em cada convidado nosso. Vagão sempre. Então 1-1, ganhei uma e perdi outra, tá ótimo. Não. Você não perdeu nada até agora, isso é mesmo. Perdeu nada. Agora o Vagão O sempre pessoal da fazia. Centelha vai ficar sabendo disso, hein, Murilo? Tá ok. O Vagão sempre fazia, ele quer saber se o convidado nosso aqui torce pro Galo ou torce pro Cruzeiro, porque ele sabe que eu sou atleticano. Ah, E entendi. sabe que eu tô aqui hoje nessa bancada aqui representando o maior time de Minas. Mas o Lucas e eu é cruzeirense, você é Murilo, então. E números, né? 3-1. Não vamos discutir números aqui. 3-1. Mas beleza, né? Beleza. 3-1. Melhor Murilo, 3 que 6, né? O Igor não conta, né? no mais de fato, agradecer por você ter vindo aqui. A gente que tá feliz mesmo pela parceria, pela amizade, por esse bate-papo. A gente tentou aqui te pegar a mesa, sabatinar, mas você deu 2 Vagão que eu já vi aqui, sabe? Não, senhor. Nós vamos depois marcar um segundo podcast Podemos. pra gente continuar esse bate-papo, pode ser? Pode ser. Com certeza. Então, beleza, então. Ô, Lúcia, brigadão. Então, vamos encerrar esse podcast hoje, ó. Pessoal, Tchau, tchau. brigadão por estar acompanhando. Futuramente, vamos chamar o Murilo aqui de novo aqui pra gente continuar esse debate. Valeu! Valeu, gente.